nossa luz. Para que habitemos em trevas, o Senhor será a nossa luz, diz o profeta Miqueias. Damos graças pela tua palavra, que nos guia a toda a verdade e nos ensina a respeito do Senhor Jesus, da tua redenção, do que o Senhor requer de nós. Fica conosco, ó Deus, agora, onde vamos ouvir a tua palavra e compreender o que o Senhor tem a nos ensinar. Possamos, com submissão e fé, dar ouvidos à tua voz, sermos encorajados pela tua palavra, consolados, confortados, mas também exortados para viver com mais diligência para o Senhor. Concede-nos o teu Santo Espírito, nos capacitando para falar com clareza aquilo que o Senhor mesmo tem determinado, mas também ouvir com ouvidos atentos e um coração disposto. Misericórdia daqueles que não te conhecem, estão em nosso meio. Que haja conversão dos altos céus. Santo Espírito, rogamos que o Senhor, que é como vento, vem, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Rogamos que o Senhor se apiede de nós e sopre no nosso meio salvação, graça e misericórdia, redenção e consolação. Edifica a tua igreja. Ó Deus, ouve nossa oração. Suplicamos em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, o que poderia ser um privilégio maior do que receber o perdão do Senhor em Cristo Jesus e sermos chamados filhos de Deus e gozar de eterna comunhão com Deus Altíssimo? Esse privilégio eterno nos concedeu em Cristo Jesus. Sermos chamados povo dele, redimidos pelo Senhor e pelo seu sangue e trazidos para perto para gozar de uma comunhão sem igual. Talvez fosse simples ou um pouco mais fácil para nós compreender se o Senhor tivesse designado anjos da glória ou seres aperfeiçoados para ter comunhão com ele. Talvez admitíssemos como mais fácil de compreender, porém não foi assim que o Senhor determinou. De acordo com sua vontade, ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, e homens no estado de pecado, arruinados pela queda, são então chamados pelo Senhor para gozar de uma comunhão especial com ele e sermos proclamados perdoados de todos os nossos pecados. Os profetas, na compreensão dessa salvação que o Senhor dá ao seu povo, exulta em adoração a Deus por diversas vezes. Isaías, capítulo 49, verso 3, o profeta fala pelo Espírito Santo: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Sofonias, capítulo 3, verso 14 em diante, semelhantemente o profeta clama, dizendo, ou adora, falando: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo, diz o profeta, chamando o seu povo para adorar a Deus por a grande, maravilhosa salvação que ele tem aplicado a nós. Talvez fosse fácil para nós também admitirmos que um grande rei, um monarca na terra, fosse bondoso para com alguns, perdoando as suas transgressões,
para demonstrar a sua bondade, que ele de fato é um Deus, ou melhor, um rei gracioso, mas Deus, o nosso Deus, fez muito mais do que isso. Muito mais do que nos perdoar e nos redimir das nossas transgressões. Ele nos dá um privilégio especial, como diz Sofonias, ele nos faz alvo do seu deleite e nos traz para perto para desfrutarmos com ele uma comunhão de amor. Um privilégio que criatura alguma, além dos eleitos de Deus, jamais experimentou ou jamais experimentará. É uma verdade, meus irmãos, que vai além da nossa compreensão. A nossa redenção, o amor, o relacionamento de amor que nós temos com o Senhor Jesus, quer dizer que Ele irá nos tratar não apenas com perdão, mas nos considerará como preciosos, como aqueles que Ele quer ter perto dEle, aqueles que são ou que ocupam um local especial no seu coração e nos seus afetos, aquele, como diz Sofonias, que será o objeto do seu eterno deleite. Cristo se deleita na sua noiva. Assim como a esposa é preciosa para o seu marido, acima de qualquer outra pessoa, de qualquer outra mulher, assim crentes são considerados pelo Senhor Jesus como a menina dos seus olhos. Aquele que tem o amor especial posto sobre ela. Criaturas que recebem algo inexplicável. Apenas os anjos, ou melhor, até mesmo os anjos que não caíram, não desfrutam dessa intimidade com o Senhor Jesus Cristo, nesse relacionamento do que chamamos da união do crente com Cristo. Anjos, a palavra fala, são espíritos ministradores enviados a serviço do favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles servem àqueles que são a noiva do Senhor Jesus Cristo. Como temos visto ao longo dessa exposição, dessa sequência que temos feito sobre a doutrina da união do crente com Cristo, da igreja com Cristo, essa união de fato é cercada de muito mistério. Não temos como compreender, pelo menos nessa terra, na nossa condição atual, a profundeza desse relacionamento. Porém, a palavra de Deus nos dá ensinos, ou melhor, nos mostra uniões ou relações que já existem e que a palavra nos apresenta, que nos faz desejar compreender com mais profundidade algo do que gozamos agora e iremos gozar no relacionamento com Cristo na eternidade por vir. Assim, meus irmãos, queremos considerar o tema do amor de Deus para com os que estão em Cristo Jesus em relação à união das três pessoas da Trindade, em relação à união das duas naturezas de Cristo, em relação, propriamente dita, à união que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus para com o seu povo em Cristo em relação a essas três uniões que nós vemos na palavra de Deus. A união das três pessoas da Trindade, a união das duas naturezas de Cristo Jesus e a união que nós gozamos com o próprio Filho de Deus. Esses três exemplos, nós aprendemos muito a respeito do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E algo sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa ocasião. Que, em primeiro lugar, meus irmãos, quando consideramos a união das três pessoas da Trindade, o que é que nós aprendemos? O que é que a palavra de Deus nos ensina que tem relevância no nosso relacionamento com Cristo? Bom, em primeiro lugar, aprendemos, segundo a ortodoxia cristã, que cada pessoa da Trindade ela é igual ou goza de uma mesma essência divina de uma para com a outra pessoa. Cada pessoa da Trindade ela é propriamente Deus na sua essência, merecedora de adoração, de louvor e de honra e de submissão por toda a criação.
Porém, mais especificamente, o que vemos, de acordo com o nosso interesse, é que cada uma das pessoas da Trindade, elas coabitam uma na outra. Existe uma coabitação mútua do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai e de ambos para com o Espírito Santo. Há um relacionamento dentro da pessoa da Trindade, de modo que cada pessoa da Trindade é cheia de forma transbordante de amor de uma para com a outra. É isso que os teólogos chamam de circuncessão. Circuncessão, quando uma pessoa da Trindade é cheia e coabita uma da outra num relacionamento de puro amor, de puro deleite um no outro. O Pai se deleita no Filho e o Filho no Pai, ambos no Espírito, e o Espírito no Pai e no Filho tem deleite mútuo. Cremos e confessamos que o Pai gerou eternamente o Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo procede eternamente, tanto do Pai quanto do Filho. Essa é a fórmula clássica do que chamamos de ortodoxia trinitariana. Existe um relacionamento entre as pessoas da Trindade, de puro, completo amor e deleite e satisfação mútuos. Quando pensamos, meus irmãos, naquilo que acontece dentro da Trindade, ou entre as pessoas da Trindade, nós estamos fazendo referência ao que chamamos de as obras internas da Trindade. Existem obras que dizem respeito àquilo que acontece internamente à Trindade em relação às obras externas da Trindade. As obras internas, elas são eternas, não dependem da vontade de Deus, mas sim faz parte da essência do próprio Deus. Não depende de Deus desejar nada, mas sim corresponde ao que Ele é na sua própria essência e caráter. E isso está em contraste com as obras externas de Deus, com aquilo que Ele faz fora de si, que toma existência fora de Deus e depende da sua vontade. Quando Deus deseja salvar um povo, eleger um povo e redimir o povo, Ele o faz, e isso externamente a Ele. As obras da criação, da providência, da redenção, a justificação, a santificação, o juízo final, tudo isso são obras que acontecem fora da Trindade e não dependem da sua essência propriamente dita. E o detalhe para nós é que a nossa tendência é considerar o amor de Deus, ou aprender algo do amor de Deus com respeito ao seu povo, olhando as obras externas de Deus, olhando o que Ele fez na história da criação, o que Ele fez na providência, fez e faz, e o que Ele tem feito, sobretudo, especialmente, na obra da redenção. E tudo isso, de fato, manifesta o amor de Deus, o que Ele faz. Mas também precisamos aprender a olhar quem Deus é, as obras internas da Trindade, para compreender algo do amor de Deus. E há algo para nós edificante quando compreendemos quem Deus é internamente, uma pessoa para com a outra. Que alegria para nós é contemplar e ler na palavra de Deus que uma pessoa da Trindade é cheia, completamente cheia de amor, deleite, bondade e prazer por a outra pessoa da Trindade. É isso, por exemplo, que lemos com respeito do Pai para com o Filho. Há perfeito amor do Pai para com o Filho, não é isso que lemos? Quando o Senhor deu expressão a esse eterno deleite do Pai para com o Filho no batismo do Senhor Jesus Cristo, quando uma voz excelsa vinda do céu anunciou e proclamou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai deu testemunho perante todos do seu eterno amor, do seu eterno deleite dele para com o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No Monte da Transfiguração, essa mesma voz do céu, do Pai,
falando para com o filho foi repetida, anunciando as mesmas palavras, porém acrescentando uma partícula importante. Lá no Monte da Transfiguração, quando lá estava Pedro, João, com o Senhor Jesus, no monte viu o Senhor transfigurado em glória, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, portanto, a ele ouvi. Porque eu me deleito no Filho, porque eu existo eternamente em deleite e amor e prazer pelo meu Filho, tão somente e suficientemente por este fato, todos devem dar ouvidos a Ele. Todos devem amá-lo, porque Ele é amável. Eu o amo, portanto, toda a criação também deve amá-lo. Aqui está um perfeito exemplo do Pai para com o Filho, para que nós também tenhamos o mesmo tipo de relacionamento e amor e deleite no Senhor Jesus. A relevância para nós do que existe entre o Pai e o Filho e as pessoas da Trindade. Mesma coisa vimos com relação do Filho para com o Pai. O Pai, semelhantemente, ou melhor, o Filho, semelhantemente, ama o Pai com amor eterno e profundo deleite. Não é isso que tiramos das palavras do Senhor Jesus? Quando ele diz, por exemplo, em João 14, verso 11, crede em mim, porque estou no Pai, e o Pai está em mim. Nós coabitamos mutuamente. Nós existimos em perfeita harmonia e amor. Eu estou nele e ele está em mim. Em João 10, 30, o Senhor Jesus foi claro e disse: eu e o Pai somos um. Habitamos numa perfeita unidade, juntamente com o Espírito. Unidade essa de essência como ser divino, mas unidade certamente de amor, de perfeito amor e deleite. Quando o Senhor Jesus era um com o seu Pai, e Ele é com o Pai, Ele declara e manifesta isso para nós. Podemos considerar outras passagens que expressam de uma forma perfeita e clara o amor do Senhor Jesus para com o seu Pai, por exemplo, em João 17, na oração sacerdotal, quando no verso 4 o Senhor Jesus fala para o seu Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Isso não é, meus irmãos, uma expressão de perfeito amor da parte de Cristo, que tendo recebido uma incumbência da parte do seu Pai, que diz respeito à sua própria morte e humilhação, se tornando pecado, aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós em submissão à vontade do Pai, àquilo que o Pai o entregou para fazer. É uma expressão de amor. É uma expressão de perfeito amor, a obediência do Filho para com o Pai, que guarda todos os mandamentos do seu Pai, todas as prescrições e comissões do seu Pai. Quando ele tomou aquele cálice amargo e vil, até a última gota, era expressão de profundo amor do Filho para com seu Pai, que entregou para ele um cálice para beber e ele recebe com total submissão. Em Provérbios 8, verso 30, nós lemos algo a respeito do deleite do Pai e do Filho mutuamente, quando aqui interpretamos essas palavras de forma cristológica. Em Provérbios 8, 30, nós lemos cremos o Senhor Jesus falando: eu estava com ele, isto é, com o Pai, e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. O Pai se deleita no Filho, o Filho se deleita no Pai. Trabalham em perfeita harmonia, como um só Deus, sendo um só Deus. De modo, meus irmãos, que a linguagem
do Senhor Jesus, do Filho, para com seu Pai, expressa amor numa clara demonstração de perfeita devoção e honra, buscando a glória do seu próprio Pai. O que pode ser, meus irmãos, uma demonstração de amor maior do que total devoção, obediência e referência aos mandamentos do seu próprio Pai. Ninguém, nenhum homem, jamais glorificou o Pai como o Filho. Em tudo que ele faz, em tudo que ele é, em tudo que ele pensou, cada aspecto da vida de Cristo, cada detalhe, o que ele pensava, o que ele desejava, o que ele planejava, o que ele fazia, era em perfeita conformidade com a vontade do Pai e o glorificava em todos os aspectos. Aquilo que Paulo fala à igreja dos Coríntios, quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo fazia com perfeição e faz até hoje. E sempre o fez. Tudo para a glória do seu Pai, uma expressão de perfeito amor. De modo, meus irmãos, que o Senhor Jesus é para nós o perfeito exemplo de como um relacionamento inquebrável de comunhão com o seu Pai deve fluir, deve existir, em total devoção, em total submissão para com a vontade do Pai. E a mesma coisa nós vemos com respeito ao Espírito Santo também. Há evidências na palavra de Deus que mostram que o Espírito Santo também goza da honra, do amor e do deleite das demais pessoas para com ele. A pessoa do Espírito Santo. Uma passagem que o Senhor Jesus proferiu, que recebemos com muita dureza, é a passagem que fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus 12:32, o Senhor Jesus trata dessa situação nos seguintes termos. Ele fala: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Tomamos essas palavras como elas são, de fato, uma advertência da parte do Senhor Jesus Cristo, mas olhando por outro ângulo, essas palavras, meus irmãos, também representam um tributo afetivo e belo e profundo à pessoa do Espírito Santo por parte do Filho, demonstrando a sua honra, o seu amor e deleite nele, pois ele diz: pecado contra mim será perdoado, mas contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Ele tem a mesma honra que nós. Ele tem a mesma honra das demais pessoas da Trindade. Será adorado e é alvo do mesmo amor e do mesmo deleite. E, semelhantemente, o Espírito também goza e desfruta e extravasa em amor para com as demais pessoas. O Pai e o Filho. Lemos especificamente da obra do Espírito Santo com respeito ao Filho, que diz que quando ele veio, o Espírito Santo veio, ele veio não para falar de si mesmo, não para falar da sua pessoa ou da sua obra, mas ele veio para falar do Filho. Enquanto o Filho fala: se pecar contra mim, será perdoado, mas contra o Espírito jamais será perdoado. O Espírito fala: eu não vim para falar de mim, eu vim para falar do Filho. Eu lanço sobre ele toda a primazia, toda a adoração, toda a atenção, eu o exalto. É isso que vemos na dinâmica da Trindade. O próprio Senhor Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele me glorificará. Ele viria para glorificar o Filho, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Ele anunciaria a glória do Senhor Jesus Cristo. A perfeita harmonia na Trindade. Perfeita união entre as três pessoas com um propósito único de trazer a glória do Deus único e verdadeiro e vivo, manifestando nas obras externas do próprio Deus. Tal é a união de amor que as pessoas da Trindade gozam de uma para com as outras. E que lugar será o céu então, não é? Quando aperfeiçoados
livres do pecado e em perfeita comunhão com o Pai, iremos desfrutar e testemunhar esse amor da Trindade ali perante nós. Se há perfeita harmonia entre as pessoas da Trindade, o céu, onde Deus reina, será caracterizado por tal harmonia. E que contraste é com nossa condição. O mundo, ele é um local de desarmonia, de confusão, de separação. E o que nos parece é que quanto mais próximos somos, maior a desarmonia, maior a dificuldade, maior a luta que temos para expressar amor, devoção e prazer e deleite. Vemos isso nos nossos casamentos. Por conta do nosso pecado, da nossa proximidade, há mais luta. Vemos isso na igreja, vemos isso em conselho. Quando mais próximos estamos, parece que há mais atrito, há mais dificuldade. Porém, não é assim com o nosso Deus. Aquele que está em perfeita união, em proximidade indizível, porque Ele é um, habita em perfeita harmonia e perfeito amor. Isso não lhe faz ansiar pelos céus, porque iremos partilhar desse amor em perfeita harmonia e proximidade, gozando de deleite e prazer, de uns para com os outros e, sobretudo, de nós para com o nosso Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus é em perfeito deleite, em perfeita harmonia. Mas a união das duas naturezas de Cristo também mostra algo do seu amor para com o povo de Deus. Quando contemplamos que Cristo se fez homem, há aí, assumindo a natureza humana, a sua natureza divina, há aí uma evidência clara do seu amor para conosco, desejando estar perto de nós. O Senhor Jesus, ele tinha que assumir uma natureza, e a lógica é clara, a lógica é simples. Quem pecou foi um homem. Homens pecaram, logo homens devem pagar ou expiar por pecados. E a expiação, é clara, é a morte, o salário do pecado é a morte, logo homem deve morrer para que o pecado seja pago. E, portanto, para que tivéssemos condição de pagar por isso, o Senhor Jesus se faz homem, assume a nossa natureza numa união inseparável da sua natureza divina com a sua natureza humana. Pela sua natureza humana, ele é igual com o Pai, com o Espírito. Com a sua natureza humana, com a sua natureza divina, ele é igual ao Pai e ao Espírito. Pela sua natureza humana, ele é igual a nós, em todas as coisas, exceto o pecado. Duas naturezas, duas mentes, duas vontades numa só pessoa. Com a mente divina, ele conhece todas as coisas. Com a mente humana, a pessoa do Filho de Deus se faz limitado em conhecimento. Até mesmo, não é à toa que o Senhor Jesus diz que nem os anjos no céu e nem o Filho do Homem, na sua condição humana, tem conhecimento do dia e da hora da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele se submete a isso, na sua pessoa, assumindo essa natureza, e passa a conhecer o que é limitação, não na natureza divina, mas na natureza humana. E a encarnação, meus irmãos, mostra para nós algo do amor de Deus, porque a base para o Senhor assumir essa natureza não é outra senão o seu amor para com filhos dos homens, senão o seu amor para com o próprio Pai. Quando lemos em João, no capítulo 1, a respeito da encarnação do Verbo, nós lemos as bases ou os moldes da sua encarnação no verso 14. O Verbo se fez carne, diz a palavra, e habitou entre nós, cheio de quê? Cheio de graça e cheio de verdade. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Para nós, novamente, a nossa tendência natural, quando queremos contemplar o amor de Cristo para com o seu povo, é olhar para a cruz do Calvário, é olhar naquele ponto onde ele se entregou como sacrifício por nós, e de fato a cruz é a demonstração clássica e superior do amor de Deus para com o seu povo. Porém, há evidências abundantes do amor de Deus, não na cruz, mas também na manjedoura, quando ele se fez como um de nós, e isso eternamente. Devemos pensar naqueles que vão em missões, uma missão militar, por exemplo, por um motivo nobre e glorioso, talvez amor pela pátria. Quando um militar vai numa missão, ele toma sobre si a sua veste, ou o seu equipamento, ou a sua posição militar. E ele vai, cumpre a sua missão, mas ele volta para casa e se desfaz daquele aparato militar. Ele usa por um tempo e certamente com um grande peso. Talvez não com prazer, ele porta uma arma. Não com prazer, ele vai batalhar. Ele faz uma expressão de amor, mas sem prazer, talvez, naquilo que ele faz. É um peso para ele, é um fardo para ele carregar aquilo. Mas ele o faz temporariamente. Porém, quando o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si as vestes da sua missão, para cumprir a sua missão de mediador, a veste, podemos dizer, da sua natureza humana, ele o faz cheio de graça e de verdade, não como peso, não como fardo, mas ele o faz com prazer e eternamente. Cristo é homem hoje. Ele é homem para sempre. Ele será para sempre como um de nós. O Deus Criador, cheio de glória e majestade, que jamais conheceu limitação, assume uma natureza limitada para fazer parte da sua pessoa, numa união eterna e inseparável, e isso por amor para conosco, para que ele estivesse próximo de nós, para que ele conhecesse as nossas necessidades, para que ele conhecesse o que é ser homem, e pudesse pagar por nós. Ele desce ao nosso nível para se relacionar conosco. A união das pessoas da Trindade revela que o amor do povo de Deus para com o Filho deve ser de profundo e intenso deleite, mas também a encarnação das duas naturezas mostra algo do quanto Cristo amou o seu povo, a ponto de eternamente se fazer um de nós. Qual o tamanho do sacrifício que você faria por amor por alguém que está muito distante de você? Talvez distante socialmente, talvez distante economicamente, talvez distante geograficamente. Você abandonaria esposa, filhos, para salvar aqueles que estão lá na Conchinchina, sofrendo terrivelmente, e isso eternamente para habitar com eles e ser sepultado no meio deles? Mas isso o Senhor Jesus o fez. Ele experimentou por um tempo as costas do seu Pai, aquele que habitava em perfeito amor e deleite na união das três pessoas da Trindade. Por um tempo, ele experimenta na sua natureza humana o que é não deleite, mas a rejeição do seu Pai. E isso para mostrar deleite em nós, para gozar daquilo que Sofonias fala na sua profecia, que ele terá prazer e se regozijará no meio do seu povo, se deleitará com alegria em nós. Isso mostra algo da dimensão do quanto Deus, ou melhor, o Filho, Deus encarnado, está disposto a avançar para nos alcançar. Não só para nos perdoar pecados, mas para entrar no relacionamento de amor para com o seu povo. Ele se fez um de nós. É difícil compreender isso, mas é real. Ah, como eu anelo pelo dia que verei o Senhor Jesus Cristo, que veremos o Senhor Jesus Cristo como homem, como um de nós, e poderemos tocá-lo,
poderemos abraçá-lo e compreender que, vendo ele, vemos o Pai e gozamos do seu amor. E isso será eternamente. Porque esse é o detalhe do último ponto que queremos considerar. Que na união do crente com Cristo, não apenas na união das três pessoas da Trindade, mas não também apenas na união das duas naturezas, mas na união do crente com Cristo, há evidências de um amor eterno por conta da sua perpetuidade, de um amor profundo. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus estão para sempre. Estão unidos a Ele numa unidade que não pode ser separada. A semelhança da Trindade, que é indivisível, que não pode se quebrar, que não pode se desfazer, assim também os crentes em Cristo Jesus estão unidos ao Filho, e nada, absolutamente nada, poderá causar separação nesta vida ou no porvir. O que pode ser mais inquebrável do que a união das pessoas da Trindade? Nada é tão resistente contra isto. Aquilo que se compara a isto é tão somente a união do crente com o Senhor Jesus Cristo, da igreja com o noivo. A ponto dele dizer para nós: eu quero você para perto de mim. É isso que ele diz na passagem que consideramos. Em João 17, no verso 24, o Senhor declara a sua vontade com respeito a nós, falando com o seu Pai. Pai, ele diz, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. E a vontade dele, quem pode resistir? Quem poderá jamais resistir à vontade do Filho? Ela se cumprirá. Ele trará para perto de si aqueles que o Senhor entregou para ele. E estaremos para sempre com o Senhor. É uma união de profundo amor. Na nossa limitação humana, nós não podemos estar para sempre com ninguém. Precisamos de um tempo só. Precisamos estar com outras pessoas. Precisamos de dinâmica. Mas o Senhor diz, com respeito ao seu povo, eu quero estar sempre com eles. Eles serão meu deleite eterno. Portanto, meus irmãos, a união mística pela qual Cristo e o seu povo estão unidos em um relacionamento eterno de bem-aventurança e comunhão, essa união passará por essa vida sem jamais ser abalada. O que pode abalar a sua união com Cristo? O pecado jamais abalará. Satanás, o acusador, coitado. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, diz o apóstolo Paulo? É Cristo Jesus que os justifica. De modo que no final de tudo, será por meio dessa união que temos com Cristo que seremos trazidos à perfeita felicidade e deleite que as pessoas da Trindade gozam e agora estendem ao seu povo. O perfeito amor. A conclusão do verso 24 de João 17, o Senhor Jesus diz que a sua vontade é que onde ele estiver, estejam também aqueles que foram dados a ele. Ele acrescenta qual o propósito? Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Por meio dessa união, teremos o privilégio santo e celestial, distinto, que anjos não têm, pois escondem o rosto na presença dele. Nós teremos visão direta daquele que é o centro do universo, aquele que recebe a primazia de todas as coisas, e iremos contemplar a sua glória. Pense nisso. Quando Isaías nos fala a respeito dos anjos na presença de Deus, ele fala a respeito dos anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o teu nome, é ao redor do trono, cuja glória enche toda a terra, e eles os fazem com o rosto em terra, com as asas cobrindo os seus rostos, pois não podem contemplar a glória do Filho. Mas o Senhor Jesus, o meu povo, irá contemplar a minha glória.
irão ver a glória que Ti, Pai, me concedeu a mim como mediador, porque o Senhor me amaste antes da fundação do mundo. O amor do Pai para com o Filho transborda para conosco, nos dando a oportunidade de contemplar a sua própria glória, numa beleza, ou melhor, num deleite eterno e celestial. E talvez o que é mais incompreensível para nós, com respeito ao amor de Deus, de Cristo para com o seu povo, é aquilo que lemos no verso 26. Para nós, talvez, poderíamos até admitir que Deus nos ame. Deus ama pecadores. Isso em si já é algo impressionante, mas vá lá, admitimos, Deus ama pecadores, mas com que medida? No verso 26 ele diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Ele acrescenta, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O amor com que o Pai derrama sobre o Filho, esse mesmo amor será derramado sobre nós. Certamente o Senhor ama a sua criação como um todo. É fruto, é obra das suas mãos. Ele ama os anjos, criaturas deles, criados por eles, valorosos em poder, submissos à sua vontade. Mas é o seu povo unicamente exclusivo dele, eleito por ele, igreja do Senhor Jesus Cristo, que ele diz que a eles será derramado ou será manifestado um amor semelhante ao que o Pai derramou para com o Filho. Eu não tenho pretensão nenhuma de explicar isso, pois não conhecemos ainda algo desse amor. Foi-nos dito que é verdade, vemos na cruz, vemos na encarnação, vemos na Trindade, mas vai além da nossa capacidade atual de compreensão pela cegueira do pecado e pela própria incredulidade. Porém, essa verdade ela é suficiente para nos parar e fazer meditar, que haveremos de gozar perfeito amor com o Senhor, e perfeito deleite, e perfeita comunhão. O puritano Thomas Goodwin, na sua obra intitulada O Coração de Cristo nos Céus para com Pecadores na Terra, ele diz o seguinte: a Bíblia, em passagens como essa, pega as nossas mãos e as coloca no peito de Cristo e nos deixa sentir como seu coração bate por nós, mesmo agora, enquanto Ele está na glória. Lendo passagens como essa, é como se, diz o puritano, pegássemos a nossa mão e colocássemos no peito de Cristo. E pela mera proximidade do seu povo para com Ele, o coração acelera e sentimos o amor de Cristo para com o seu povo, diz o puritano. Meu propósito nessa mensagem é tão somente, a minha esperança é que possamos sentir algo do pulso de Cristo para com o seu povo, batendo ininterruptamente, batendo intensamente, batendo com propósitos de deleite e paz para conosco. O que pode nos trazer mais paz? Em saber que somos alvos do amor do Eterno. Ah, como Deus deve ser amado em contrapartida. Adorado, exaltado, buscado. Oh, como devemos nos submeter àquele que nos ama com esse eterno amor. Você ama o Senhor Jesus. Você ama aquele que te amou primeiro, sendo você ainda pecador, com um amor divino reservado pelas pessoas da Trindade. Como está o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo? Como está a sua devoção para com Ele? Ele nos amou e nos amará até o fim. O escritor sacro Samuel Trevor Davis, um poeta século XIX, ele falou, escreveu: amor tão profundo de Jesus, vasto, imensurável, ilimitado, gratuito, é como um oceano irresistível, que em sua plenitude vem sobre mim,
debaixo de mim, em torno de mim, está a correnteza do teu amor, me levando adiante, levando de volta ao lar para o teu glorioso descanso celestial. Você se sente cercado por esse amor, inundado por esse oceano e correnteza de amor que o leva para o alto? Ou você está alheio a tudo isso? Longe de Cristo, sem Deus no mundo, estranho às promessas, vivendo amores, se não forem vis, são temporários, passageiros, enganosos, cheios de mácula e imperfeição, que muitas vezes causam mais amargura do que deleite e prazer. Apenas em Cristo encontramos o perfeito amor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé e cantar o Salmo 24.